Primeiro de tudo, eu queria dar bom dia para quem não dei ainda. Agradecer a todo mundo que dispensou um tempo para vir, né? Eu vou falar hoje sobre descritores de som, um pouco a pedidos aí pelo contexto do que a gente tem falado, né? Eu tive a ideia de falar disso, e eu tive nada, me pediram para falar de descritores de som, né? E eu achei legal a ideia, mas isso acabou me gerando um pensamento que foi há 2 semanas atrás, né? Que eu comecei a refletir sobre o que eu deveria falar aqui. E aí, na semana passada, teve a palestra da Tati, que foi super legal, porque ela falou sobre representações de som. Exatamente. E as representações, né, pelo que a Tati falou, pelo que eu entendi, né, na verdade, existem coisas e a gente opta por representar essas coisas de jeitos diferentes. Ou seja, para cada coisa, existem muitos lados que a gente pode ver, né? E cada lado vai ressaltar alguma coisa que a gente acha mais importante, vai ter as suas implicações filosóficas e técnicas, né? Então, eu vou falar meio que a mesma coisa, só que visto por um outro lado, né? Bom, o problema que a gente lida com descritores de som é como descrever o som. Ou você senta ou fica do lado de lá, por causa que senão a gente não vê os slides na câmera. Tá dando para pegar? Tá. Só fazer um zoom. Faz um zoom. Desculpa, Thiago. Tá ok. O problema ligado aos descritores de som é como descrever o som. E, na verdade, por consequência, a gente acaba refletindo como que a gente descreve coisas do mundo. Assim, cada um vai ter as suas palavras especiais para descrever sons. E, na verdade, todas essas descrições são representações também, né? Então, por isso que tudo que a Tati falou na semana passada se aplica aqui também. E foi muito legal porque eu vou poder, né, assumir que a gente já sabe disso. Bom, pessoal, muito antes de as pessoas fazerem música eletrônica, descritores, etc., existiam dinossauros. E os dinossauros, para quem era uma criança nerd tipo eu, os dinossauros existiam em muitos tipos diferentes. E a gente pode olhar eles, né? Eu escolhi meus 4 favoritos aqui, que são o Tiranossauro Rex, o Triceratops, o Velociraptor e o Brontossauro. E eles existem em 4 tipos diferentes, certo? E o que é muito legal deles é que a gente pode botar eles numa tabela e classificar os nossos dinossauros de acordo com algumas propriedades deles, certo? A gente pode falar que eles são grandes ou pequenos, que eles são carnívoros ou herbívoros, que eles são bípedes ou quadrúpedes, né? E a partir disso a gente pode ir remontando, a partir das nossas propriedades, a gente pode remontar qual é o dinossauro que a gente estava querendo encontrar. Bom, se eu falo que a minha espécie de dinossauro é um rótulo, quer dizer, espécie é um rótulo que a gente inventou porque a gente quis, os dinossauros estavam lá existindo e a gente classificou eles por espécie. Aí a gente tem propriedades deles que são descritores. Né? Toda propriedade é um descritor, você está usando para descrever. Nesse caso, eu estou usando um descritor que eu vou chamar de alto nível. Por quê? Porque ele tem um significado semântico muito próximo do que eu sou capaz de entender. Certo? Quer dizer, o dinossauro ele não é carnívoro, a gente classifica ele como carnívoro porque ele tem certos hábitos lá e a gente acha que é. Certo? O que acontece na verdade é que o cientista lá que acha moçada, acha um monte de ossos, vê a partir das propriedades mensuráveis dos ossos, né? Ele vê, por exemplo, esse dinossauro tem um fêmur de 30 centímetros, um braço de 3 centímetros. Então, provavelmente, esse dinossauro não deve andar com as patas da frente, porque senão ele ia ser esquisito, né? O dinossauro andar com as patas da frente no chão. Então essas patas devem servir para outra coisa, portanto ele deve ser bípede. Então, quando você mede os ossos, você está vendo uma coisa que é muito prática, objetiva e concreta da coisa que você está vendo. E quando você fala que ele tem uma locomoção de um certo tipo, isso já é uma forma mais abstrata de falar da mesma coisa. Quer dizer, os atributos de alto nível são esses mais abstratos e os de baixo nível são esses que a gente mede, certo? Exatamente, o tamanho do osso. A metáfora disso é como se a gente estivesse passeando de balão em cima das coisas. Alto nível está próximo da gente, baixo nível está próximo da coisa em si. Certo? Então, assim, a gente pode falar que o dinossauro é herbívoro, mas isso implica, assim, isso é porque a gente arbitrariamente achou que ele era parecido com alguns hábitos que a gente acha.
Bom, e aí então a gente cai de novo na questão, né? Como a gente descreve o som, dado isso tudo. Na verdade, a gente pode passar um tempo querendo, objetivamente, a gente pode pensar nesse problema como um problema de atribuição de rótulos, né? Quer dizer, eu quero que meu som tenha um rótulo tal, assim, assim. Aí a gente pode pegar como um problema exemplo a diferenciação da obra de Beethoven da obra do Mr. Catra. E não é tão trivial assim, tá bom, a gente ouve e a gente percebe. Mas o que você consegue dizer objetivamente que vai diferenciar Beethoven de Mr. Catra? O que é o Mr. Catra? Mr. Catra é um funkeiro. É música com... Poxa, Tati, que decepção. Tá bom, aqui... Não, Beethoven, vocês Eu vou conhecem. gravar essa aula e vou pôr na internet, tá sensacional, vamos lá. O Beethoven, né, representante aí da música clássica, o Mr. Catra da música contemporânea. Mas a gente poderia falar, se o cara usa um sampler, provavelmente ele é do funk, não da música clássica. Mas além disso, né, hoje, se ele usa exatamente. E você pode, assim, claro, Beethoven de Mr. Catra tem uma certa dificuldade. Agora, vamos tentar diferenciar o Beethoven do Mozart, assim, com características que a gente pode ser objetivo nisso, né? Não que você possa medir, mas mesmo que você fale, pô, o Beethoven usa mais um tipo tal de estrutura do que o Mozart, alguma coisa assim, isso são tudo formas que a gente tem de descrever a música do Beethoven e do Mozart, né? E na verdade a gente pode ficar tão próximo quando a gente queira, né? Você começa a tentar diferenciar o Beatles do Queen, começa a ficar um pouco mais difuso, você pegar vários músicos dos anos 80, né? Especialmente no blues dos anos 60, tem muitos clichês que são usados em muitas músicas. Então fica tudo muito próximo e a gente vai tendo mais dificuldade de encontrar quais descritores são adequados para descrever cada som. Bom, um descritor que a gente usa muito são as notas musicais. Em um certo aspecto, a nota musical é de alto nível, porque ela é mais abstrata do que o som em si, que a gente ouve. Ela também está num nível menos abstrato do que você falar de harmonias, de contrapontos e etc. Uma nota, ela está ligada a um certo paradigma de criação musical, na qual você tem um certo repertório de técnicas e você está posicionando essas técnicas ao longo do tempo em uma música, né? Aqui, bom, vocês conhecem essa notação? É uma notação estilo pianola, ou piano roll, né? E a ideia dela é que tem cada tecla de um piano tem a sua faixa aqui, e onde tem um retângulo é uma nota, né? Então uma nota que começa aqui e acaba aqui, começa aqui e acaba aqui. E tem um acorde. Tá? Sim, exato. Aqui tem 4 notas, né? Tan, 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 tan. Bom, só que, ok, as notas musicais são muito úteis e tudo para descrever sons e etc. Mas elas também implicam culturalmente numa coisa que é, assim, nosso corpo é capaz de produzir som muito mais devagar do que nossos ouvidos são capazes de perceber, certo? E o que acontece? Bom, isso implica numa série de técnicas matemáticas que a gente pode usar para explicar o som, certo? Quem não conhece a transformada de Fourier, a ideia da transformada de Fourier é a seguinte: você pega um sinal qualquer, fala que ele é estacionário, e você vai transformar esse som em uma somatória de sinais senoidais. Um sinal senoidal é como se fosse um assovio, ou um som de um teremim, e se você combinar sons desse jeito, variando a amplitude deles e a frequência, você vai ter de volta o som da coisa que você queria. Isso não é uma aproximação, isso é uma transformação sem erro, então você pode ir e voltar na transformação de Fourier. Bom, como os nossos sons não variam perceptualmente num intervalo de tempo muito curto, porque a gente não consegue produzir sons tão rapidamente, e a gente não consegue reagir a eles tão rapidamente assim, a gente pode dizer que eles são estacionários em um intervalo de tempo curto. Nosso ouvido também não tem sensibilidade de fase, quer dizer, se você pegar um seno agora e um seno daqui a pouquinho, ele vai ter o mesmo som. Assim seno é a mesma coisa. Assim sendo é a mesma coisa. E por isso aparece a ideia de fazer um espectrograma, que nada mais é que você divide seu som em bloquinhos pequenos, diz que cada bloquinho, supõe, né, que cada bloquinho é estacionário, calcula a transformada de Fourier de cada bloco, na verdade cada bloco é um quadro,
e que se chama quadro, né? E usa um módulo dessa informação em um diagrama, né? E aqui estamos com um espectrograma daquele mesmo som que foi modelado por notas no começo e foi renderizado com sons de piano. E aqui a gente tem o tempo, a frequência, e quanto mais escuro é o nosso ponto, mais energia tem naquele ponto. E aí a gente pode ver aqui as séries harmônicas das notas que se combinam, né? E aí então a gente pensa, pô, então um som que é parecido vai ter um espectrograma parecido com outro som que é parecido, né? Só que definir o que é um espectrograma parecido não é muito trivial. Na verdade, definir o que é um som parecido já não é uma coisa muito fácil, porque eles podem ser parecidos de muitas formas diferentes. Por exemplo, se você toca uma nota dó em um piano, depois pega um saxofone e toca aquela mesma nota dó, eles são parecidos por um motivo. Se você pega a nota dó de um piano e depois toca uma nota ré nesse piano, ele é parecido com esse som de dó, mas é por outro motivo. Então você não pode dizer que uma coisa é arbitrariamente, absolutamente parecida com outra, né? Bom, só que você pode mesmo assim sair encontrando possíveis motivos pelos quais as coisas são parecidas. Na verdade, a gente pode encontrar pistas, né, para tentar definir objetivamente algum critério de parecido. E aí, se a gente pegar aqui nos nossos quadros, né, que a gente tinha dividido para fazer o espectrograma, calcular, elevar todos os coeficientes ao quadrado e somar tudo, você vai ter a energia de cada quadro. A energia de um intervalo de tempo curto é uma potência instantânea naquele tempo. A potência instantânea de um sinal está ligada para a intensidade perceptual. Então a gente pode possivelmente visualizar a intensidade perceptual de algum trecho de áudio. E aqui eu fiz a mesma coisa com aquele som de piano. Aí você vê que legal, quando você toca uma nota, você tem um pico de energia, que é o que a gente esperaria, né? Mas a gente entendeu uma questão perceptual, tentou relacionar ela com alguma coisa que a gente usava, né, com alguma coisa que a gente conseguia calcular, e a partir desse cálculo a gente... Tiago, desculpa, está indo muito bem. Não sei se todo mundo entendeu o quadrado como o descritor da energia. Todo mundo? Ok, continua. Ok, então, na verdade não é que a energia seja a intensidade perceptual. A gente acha que ela é ligada à intensidade perceptual o suficiente para a gente olhar para isso e conseguir relacionar. Mas a gente tem um problema também, tipo, isso é uma escala que é completamente arbitrária. O que é uma energia 0025? Isso não faz o menor sentido perceptual, né? A gente pode converter isso para uma escala de decibéis, mas mesmo assim, em um som gravado, especialmente, isso já passou por uma cadeia de ganhos, amplificadores, etc., que isso não tem muito significado. Você tem uma certa noção de valores mais altos e valores mais baixos, certo? Mas não que isso seja uma coisa absoluta. Bom, aí então a gente pensa, mas quais descritores de áudio existem? Muitos, muitos. E, na verdade, desde 1995 as pessoas estão inventando novos. Porque, na verdade, tem dois problemas. Um que é o reconhecimento de fala, que bastante gente tem usado descritores de áudio para fazer sistemas que automaticamente reconhecem o que você fala. Que estão usando atualmente em centrais de telefonia, né? De telemarketing, essas coisas. E surgiram um interesse econômico bem grande em torno, né? E a gente importa da fala para o áudio as coisas que vão acontecendo, porque na verdade cada fonema que a gente tem é um timbre diferente. Então toda essa questão de diferenciar timbres e fazer critérios de semelhança aparece no reconhecimento de fala. Aí tem coisas que são específicas de áudio, né? Tem alguns descritores que dizem o quão dançável uma música é. E eu não sei qual foi o critério de dançável que ele usou, né? Mas ele usou de alguma forma e deu certo para a questão que ele estava abordando. Quem quiser ver alguma descrição bem ampla do que existe, essa biblioteca que chama Essentia, ela está sendo usada atualmente no freesound.org para fazer análise de baixo nível de amostras. Lá em Barcelona. Exatamente, é o meu pessoal de Barcelona que fez, é bem assim, é bem amplo
e tem vários descritores que eles usam para os trabalhos deles. Quando a gente trabalha com imagens e vídeo, tem todo um campo de reconhecimento de imagens, detecção de movimento, etc. E esse pessoal todo também usa descritores de imagem. E aí eles vão encontrar descritores do tipo a distância entre os olhos, o tamanho da boca, a posição do nariz em relação às orelhas. Isso te dá uma certa noção da biometria da pessoa, né? O pessoal pode usar isso para reconhecimento de fala. Para quem estiver usando movimento aí, tem o Laban que o pessoal tem usado aqui no laboratório, né? E tem bastante gente que está usando reconhecimento de gestos, que são usados para jogos tipo Kinect, né? Que você faz tal gesto, acontece tal coisa, meio que uma codificação desse movimento contínuo em movimento discreto. Você só consegue encontrar esse movimento discreto se o seu movimento contínuo é parecido o suficiente com o seu molde. E o critério de parecido, claro, não sei qual é. E eu vou dizer agora porque os descritores não funcionam. E a verdade é que eles não funcionam. Primeiro, em alto nível, a gente não concorda com o significado de um descritor. Em áudio, isso não é só um problema nosso aqui, que a gente sempre fica discutindo o que é um tal conceito. Isso é uma coisa que é mensurável, que em vários grupos isso é normal. E entre grupos diferentes, os conceitos também não significam a mesma coisa. Quer dizer, as mesmas palavras, os mesmos rótulos acabam ficando atribuídos a coisas diferentes, ou rótulos iguais, diferentes para a mesma coisa. Aqui a gente lembra que ano passado eu e o Stefan fizemos um experimento usando o Nomus Alpha, né, do Xenax. A gente pegou cada segmento dele, da música, e tentou classificar como pontos ou linhas. E quando a gente fez a reunião, né, vamos classificar por pontos e linhas e vamos ver que isso dá certo, todo mundo estava bem claro o que era um ponto e o que era uma linha. Aí quando a gente executou o trabalho em si, a gente viu que a gente concordava no máximo em 60% dos casos. Quer dizer, então assim, o que era um ponto e uma linha, o limiar entre o ponto e uma linha para cada pessoa era bem diferente. Em baixo nível, a gente tem um problema que as coisas que a gente calcula não representam tão fielmente assim o que a gente quer representar. No caso da energia, ou no máximo do pitch, talvez, né, o pitch ele é medido em hertz, né, ele é basicamente a frequência fundamental de uma onda sonora, ela está ligada à altura que a gente ouve, né, então ondas com frequência maior são mais agudas, estão ligadas a notas mais agudas. Fora isso, quando a gente vai para características do tipo brilho, rugosidade, aspereza, isso tudo vira isso tudo é difícil da gente se comunicar, quanto mais a gente conseguir colocar no computador para o computador calcular para a gente. Então, assim, isso, na verdade, essa diferença entre o que o descritor de baixo nível fornece e o que a gente quer representar se chama gap semântico. É um problema que existe, que todo mundo sabe, e a gente não sabe muito bem como lidar com isso, né? A gente não consegue passar esse gap semântico. Então, assim, na verdade eu queria concluir citando um estatístico, né, que chama George Box, que ele diz que todos os modelos estão errados, alguns são úteis. E o que isso significa? Não importa o que você queira modelar, você vai ter que lidar com o fato de que o seu modelo é uma coisa e a coisa que você está modelando é outra. Só que, se o seu modelo te dá alguma coisa, algum ganho útil, ele serviu para alguma coisa, certo? E na verdade isso tudo quer dizer, tá bom, os descritores são terríveis, não funcionam, são difíceis e tem todos os problemas de descritores, mas a gente mesmo assim pode pegar isso tudo e focar no que eu quero fazer, o que eu quero descobrir, o que eu quero devolver para quem está usando o meu sistema, o que eu estou buscando com isso, e focar na busca e não em fazer um modelo que seja perfeito, porque isso não vai dar muito certo. Eu queria agradecer de novo a todo mundo, perguntar se você tem perguntas. Vamos.